Bom dia, pessoal. Iniciando um vídeo logo cedo para trazer mais uma atualização para vocês, para iniciar essa semana, segunda-feira hoje, e vamos ver o que o mercado está fazendo. E hoje eu pensei em trazer um tópico para vocês um pouquinho mais focado em longo prazo. O que eu quero dizer para vocês é que os nossos investimentos, desde trading, investimento em Bitcoin, Ethereum, não é tanto uma aposta de curto prazo, nós não estamos correndo uma corrida de 100 metros, mas isso aqui é mais uma maratona, é um jogo para a gente vencer no futuro. Eu sei que você que deve estar investindo em Bitcoin, criptomoedas e está me seguindo, você já deve ter visto várias pessoas contrariando a sua opinião, porque isso aí é pirâmide, porque isso é aposta, porque isso é uma sinuca. Então, o que eu quero ensinar para vocês é que isso aqui é um jogo que a gente ganha no tempo. Quanto mais o tempo passa, mais a gente ganha. Vocês têm que entender que o Bitcoin ou as criptomoedas, elas são ativos escassos. Tem as criptomoedas que elas são inflacionárias, mas se vocês entenderem o projeto por trás, entenderem, não quero dizer que vocês têm que entender um projeto, mas vocês entenderem como aquela criptomoeda foi programada e se aquela lógica faz sentido para o futuro, entendeu? Como a Ethereum. A Ethereum, ela é deflacionária, ela é uma... Como é que eu posso dizer? Ela é a criptomoeda das criptomoedas. Então, todas as outras criptomoedas são construídas dentro da Ethereum. E todas as criptomoedas que precisarem ser movimentadas, como Uniswap, Chainlink, Aave, elas precisam pagar uma taxa para Ethereum. Então, a Ethereum é como se fosse o governo que existe aqui no nosso país. Por exemplo, o Brasil. Por que o Brasil está de pé? Porque várias pessoas que vão construindo riquezas, produtos e serviços dentro do nosso estado, se assim podemos dizer, o governo acaba ficando com alguma parte para fortalecer o poder do estado. E o Ethereum, ele é muito parecido. Todas as tecnologias e coisas são construídas dentro da rede em Ethereum, dentro do código da base que a Ethereum construiu. O Bitcoin já é mais voltado para uma ideia de liberdade, de expressão financeira, entendeu? Onde a pessoa não precisa de intermediários ou qualquer outra coisa que o governo tenha posse ou acesso do seu dinheiro, como a gente já viu em vários outros momentos da história, onde foram confiscado o dinheiro de pessoas, como foi no mandato do Collor e várias outras coisas, né? Então essas informações que eu trago para vocês diariamente ajudam vocês a tomarem decisões de curto prazo, como vou comprar aqui e eu quero vender daqui 4, 5 dias, porque eu também quero um lucro, também quero ter uma rentabilidade, talvez, se possível, largar o meu emprego, ter um dinheiro, mas eu também quero ganhar no longo prazo, que é o que vocês têm que pensar. Então, eu vou abordar também várias estratégias de longo prazo, estratégias que vocês fazem um acúmulo de criptomoedas, porque se vocês entenderam que o Bitcoin ele é escasso, ele tem um valor limitado, mas a nossa economia ela é uma economia em expansão, a moeda mais escassa ela tende a valorizar no longo prazo, porque são produzidos mais bens e mais serviços, mas a moeda escassa ela não se altera. Então esse valor vai crescendo, ele vai escoando para vários ativos e aquele que é fixo, ele acaba aumentando de valor, um crescimento natural. O que eu quero dizer para vocês é que vocês não têm que comparar o investimento de vocês em dólar ou em real. Vocês têm que comparar em quantidades que você tem. Então o objetivo, por exemplo, é acumular um Bitcoin. Antigamente era bem mais fácil, hoje o Bitcoin está em 83 mil dólares. Então o objetivo é acumular um Bitcoin, 2 Bitcoins, entendeu? E não acumular dólares, porque o dólar ele é inflacionário, ele tende a cair o poder de compra dele. Então no momento que vocês acumularem Bitcoin, vocês estão praticamente protegendo o capital de vocês e dando certo no futuro, entenderam? Com acumular ativos deflacionários, ativos que quanto mais a riqueza crescer, a riqueza real do nosso mundo crescer, mais essas coisas terão valor. Então eu sei que é um conceito um pouquinho diferente do que vocês verem pessoas falando por aí, mas a ideia que eu quero passar é que vocês têm que desatrelar muitas vezes do valor real que ele tem em dólar ou na moeda que você opera, né? Se for euro, pen, yen, diferente, e começar a acumular quantidades, unidades de token. Quem já dizia isso foi o Luiz Barsi, que é o maior investidor da Bolsa Brasileira, que ele disse que ele aprendeu o real valor dos investimentos com Klabin, que ele comprava porque Klabin era muito barata na época, então ele comprava quantidades da empresa, frações, cotas, né? E ele descobriu que no longo prazo a empresa pagava os dividendos em cotas e ele acumulava cada vez mais o cesto deles de participação da Klabin. E quando ele cresceu, tanto foi Klabin e Sanepar, parece que foi uma das duas empresas que fez ele multiplicar várias vezes o capital dele, mas porque ele entendeu que ele estava acumulando participações da empresa e ele não estava vendo o valor atrelado ao real na época, a oscilação, se o preço caiu, subia. E é exatamente igual ao Bitcoin. Se você ficar olhando o preço, muitas vezes você vê o
mercado caindo, você deixa de comprar sem a mentalidade de dizer, opa, eu tinha que acumular e não ficar olhando o preço. Então a minha mentalidade hoje é acumular para o longo prazo, porque eu sei que isso estará valendo um valor superior ao que ele vale hoje. Então eu não me importo se o mercado cair. E é uma estratégia que eu quero ensinar para vocês posteriormente sobre pools de liquidez, onde você acaba acumulando tokens, tu acaba acumulando ativos. Por exemplo, eu estou com uma pool de liquidez que sobre o valor que eu tinha já em Ethereum, eu já multipliquei em 14% do que eu tinha. Tipo, eu tinha um Ethereum, eu já tenho mais 0,14 do capital que eu tinha antes em Ethereum. Só que, como vocês viram, o Ethereum corrigiu, mas eu tô praticamente dobrando a minha quantidade de Ethereums com essa pool de liquidez. Então, quando o Ethereum voltar a subir, e eu não fiquei preocupado com o valor do Ethereum na cotação atual, mas sim acumular mais Ethereums, eu praticamente dobro a quantidade que eu tinha na mesma região de preço, porque eu acumulei unidades de Ethereum, entende? Esse é o ponto que eu quero passar para vocês. Jogando o gráfico na tela para vocês darem essa atualizada mental, como eu já venho dizendo há vários dias, tá se repetindo esse padrão aqui no semanal, e isso aqui é muito interessante, sabe? Vocês darem um zoom out no gráfico, olharem de cima e verem que a gente pode estar prestes a dar uma corrida de alta. Porque isso aqui é um padrão no mercado, não está dizendo assim, mas o que me garante que isso vai ocorrer? Porque isso aqui é um sentimento que gera essa movimentação no preço. É um sentimento de que pessoas foram traídas e fundos perdidos. Esses padrões, eles têm uma história por trás, ele conta uma mensagem. Então, todos esses momentos que o preço começa a cair, gera muita acumulação de preço. E como eu falei para vocês, isso aqui não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Uma maratona de longo prazo. Então vocês param de correr contra o preço e vocês têm que começar a correr contra o tempo, entender que quanto mais passa o tempo, isso aqui mais acumula. Olha o que eu quero mostrar para vocês. Depois eu vou explicar mais no intraday o que está acontecendo, mas olhem o Bitcoin no longo prazo, o gráfico semanal. Agora eu vou botar aqui para comparação o USDT. O USDT é o market cap do USDT. Toda vez que alguém insere $1 no mercado através de corretora, ou indiferente de for, ele tem que mintar o USDT. Então, e como isso aqui é um algoritmo, tudo que entrar na rede é rastreável. Então tu consegue saber se o mercado está entrando dinheiro na rede ou saindo dólares da rede, porque para algum lugar tem que sair. Então olhem só que interessante. Se vocês olharem, deixa eu botar isso aqui em branco para ficar mais claro para vocês. Olha os dólares, os USDTs sendo mintados na rede. Isso aqui é praticamente o M2 global. Eu vou botar depois aqui também o M2 global para vocês verem que o preço em USDT, o market cap do USDT só vem crescendo. Olhem como nesses momentos aqui em que o preço corrigiu aqui, realmente saíram dólares do mercado e o preço do Bitcoin corrigiu. E aqui volta-se a subir o market cap do USDT e aí o preço do Bitcoin acompanha. Então quer dizer que tem mais dólares na rede. Compara onde estava aqui e onde está agora, aqui a quantidade de dólares disponíveis no mercado. E olhem esses pontos que vocês têm que começar a procurar em divergências. Olhem se isso aqui não é uma divergência com o preço do Bitcoin agora. Aonde os USDTs disponíveis na rede vem subindo, não está saindo dinheiro da rede, mas o preço do Bitcoin está caindo. Isso aqui é divergências. A gente começa a fazer lucro no mercado quando a gente entende sobre divergências, que o mercado sempre tende a ser correto, estável. Então, quando a gente vê divergências onde o preço está caindo, mas a quantidade em circulação aumentou, de dólares, que é o valor que pode ser convertido, quer dizer o quê? Que o preço do Bitcoin, quando voltar a subir, ele vai ter muito mais dólares. Então, é bem mais plausível o preço do Bitcoin poder passar do topo histórico, porque ele tem mais, posso dizer, mais fôlego agora para subir. E isso está se repetindo não somente no USDT, mas também no USDC, que é o outro dólar da rede. O USDC, que também é a segunda maior stablecoin da rede, de quem opera criptomoedas, e olha o quanto que ela subiu nos últimos dias. Olha o quanto que foi imprimido de novos dólares dentro do mundo da criptografia. Foi muitos dólares imprimidos, como vocês podem ver, foi condizente à queda de dólares aqui no momento de baixo do mercado, e agora o preço volta a subir tanto com a liquidez. E vocês conseguem também acompanhar isso no M2 global. O M2 global
É esse índice aqui que ele mostra a liquidez em circulação nos mercados. Então ele não é somente voltado para o Bitcoin, mas todos os mercados em geral, S&P. Então quando o M2 Global começa a subir, geralmente os mercados têm um delay de 1 mês, 2, algumas semanas, até ele acompanhar, mas geralmente vem alta porque há mais dinheiro em circulação do que antes. Então o que já foi analisado, toda vez que o M2 Global rompe o topo, dá algumas semanas, os ativos começam a subir e tem aquelas disparadas de alta, como foi aqui, onde ele rompeu o topo histórico, e agora a gente está vendo entrar mais dólares em circulação, o supply aumentou, há mais dólares em circulação e novamente o Bitcoin corrigindo. Então isso é um sinal de oportunidade de que o Bitcoin está corrigindo, mas não tem nenhum problema real, não tem um enxugamento quantitativo, não tem Bitcoin, dólares a menos em circulação para justificar essa queda. E se agora a gente olhar se a gente olhar agora no intraday, a gente já vê que o preço está funilando dentro desta cunha. A gente tem uma cunha maior ao redor, que eu já falei para vocês que a gente tem que tomar muito cuidado para ela não perder essa linha de longo prazo, mas no diário aqui ela está fazendo essa cunha agora que a gente consegue ver já antecipadamente se o Bitcoin ele vai continuar subindo e rompendo os novos topos ou se ele vai continuar caindo. Que daí eu falei é mais perigoso porque ele não pode perder essa outra linha aqui de tendência de alta. E no vídeo de ontem eu já havia falado para vocês sobre a possibilidade de um short squeeze e que de fato aconteceu. Eu mostrei aqui no gráfico de liquidação que estava se acumulando aqui na faixa de 84 mil dólares e o preço foi lá e fez um short squeeze. E é isso aqui que eu quero mostrar para vocês o que é o short squeeze. Olha essa movimentação do mercado, olha como o preço subiu forte aqui e ele fez essa barra aqui, ó, fechando a posição de todo mundo. É uma barra bem diferente de todas as outras, ó. O preço ele vem subindo, ele toca nesse liquid price dos investidores e ele joga o preço para cima, dá uma volatilidade alta. Isso é um short squeeze, porque ele força as posições a serem fechadas a mercado. Então, imagina que uma pessoa está alavancada ali com tantos milhões, na venda, vendido, e ele pega no stop dessa pessoa, essa pessoa tem que recomprar mercado. E acontece essas movimentações aqui, pessoas aproveitam para realizar lucro, então dá muita volatilidade. Isso é visto também no volume. No volume acontece a mesma coisa. Então quando vocês verem esse tipo de movimentação, é alguém que está sendo liquidado e varrido do mercado em muitos casos. Mas a liquidez ainda está forte aqui, é onde ela está mais concentrada. Agora ela subiu um pouco mais, perto de quase 86 mil dólares. E isso é bom, porque se a gente romper esse triângulo aqui no 4 horas para cima, ela vem ali e acaba fechando essas posições a mercado que vão ter que as posições vão ter que ser recompradas. Isso aceleraria muito mais o Bitcoin. Como a blockchain é um registro público, a gente vê que há grandes institucionais e baleias vendidos com seus liquid prices realmente aqui em 85, 86 mil dólares e de fato vai pegar o stop dessas pessoas e empurrar o preço para cima. Na visão mensal aqui é nítido que o liquid price está aqui e depois só aqui em 95 e 100 mil dólares. Então aqui seria o primeiro gatilho para acelerar o mercado. E olha como aqui a gente tem um vácuo, ó. A gente não tem liquidez. Então o mercado praticamente ele sobe aqui e depois ele vem reto. Isso é bem legal. Vocês vão ver como o preço ele vai se comportar assim. Isso também é visto no preço, ó, que os stops estão aqui, nessas regiões aqui. Dá até de colocar um caixote aqui para vocês verem. Os stops estão nessa região, mas aqui para cima é um vácuo. Aqui não tem liquidez, então o preço vem direto aqui, 93, 95 mil dólares nessa região. E para complementar a análise de hoje, o dado mais importante é que daqui 2 dias... Daqui quarta-feira, dia 19, sai o resultado do FONC e como eu falei para vocês, já venho repetindo para vocês terem atenção nisso aqui, que o mercado já está precificando uma manutenção da taxa para a próxima reunião. Isso é interessante, mas o que eu quero dar de detalhe para vocês é que quando o mercado precifica já essa notícia, ele já está entendendo que vai se manter a taxa de juros. Quando vem essa notícia, geralmente o preço dá uma volatilidade, mas fica no mesmo lugar, porque tem bastante robôs operando. Mas e se por causa se essa taxa for cortada? Se for adiantado e acabar sendo cortado antes da hora. É isso que eu quero dizer que é interessante para vocês, que geralmente esses padrões aqui, essas notícias, vocês vão ver que o preço não vai se movimentar, mesmo o Bitcoin rompendo aqui, ele fica lateral e somente lateraliza aqui como se nada tivesse acontecido. Mas a movimentação mesmo vai vir na quarta-feira, onde ele vai decidir se ele sobe ou se ele cai.
E o que eu quero dizer é que olhando por isso aqui, o cenário é muito mais positivo do que pessimista. Então é um ótimo momento de vocês irem acumulando. Eu estou comprando algumas altcoins, porque eu acredito que nós estamos numa virada um pouquinho mais para as altcoins do que o Bitcoin. Então todas elas vocês viram que estão meio parecido. Quando o Bitcoin cai, elas caem próximo, elas não estão afundando muito, e nas subidas também elas sobem um pouquinho mais forte. Então praticamente eu ainda estou nos meus mesmos preços de compra, mas é um excelente momento para você ir fazer um DCA, compras fracionadas, não colocar tudo uma vez só, porque o cenário ele tá ficando um pouco mais positivo. A gente tá vendo positivo para quem tá entendendo a narrativa, porque como a gente vê o pessoal falando em recessão ou estagna inflação, isso força o Fed a ter que imprimir o dinheiro ou fazer um afrouxamento quantitativo para não dar uma quebradeira nos mercados. Ou na estagna inflação em geral, no comércio local mesmo, entre empresas que fica difícil acesso ao crédito, as empresas não conseguem se financiar ou refinanciar, então isso é um momento mais propício a comprar, porque a gente, como a gente já vê, praticamente já está sendo precificado para ser cortado a taxa de juros em junho, e o mercado pode começar a subir de agora, ó. E esses números aqui eles vão se atualizando diariamente. Então é um excelente ponto de compra aí para ir fazendo um DCA, tanto em Bitcoin quanto Ethereum ou algumas altcoins do seu gosto, porque a gente está vendo que o mercado de alta ou o bull market ele começa quando as taxas de juros estão baixas e a gente está prestes a ver cortes na taxa de juros. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou dessa análise, deixe seu like, deixe um comentário, qualquer dúvida ou sugestões que vocês querem que eu faça análise em altcoins nos próximos vídeos. Meu forte abraço e até o próximo vídeo.